Bom dia a todas e todos. Estamos aqui com Amanda Costa, Gabriel Santos, Kenai, Mariana Sampaio, e a gente vai falar sobre jovens ativistas. Então, queria pedir a Amandinha que apresente-se e apresente também o Gabriel ou a Mariana, ou que eles se apresentem, enfim, a ordem dos fatores quase não vai alterar o nosso produto, que é uma conversa sensacional com pessoas incríveis e apaixonantes. Perfeito, Rê. Quero agradecer o convite e agradecer a todo mundo que veio para essa sala. A gente preparou uma apresentaçãozinha para ficar mais dinâmico, mais divertido. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. E aí vocês me falam se vocês estão vendo. Beleza? Tá aqui, pronto. Apareceu. Boa. A gente pensou nesse nome para ser Jovens Ativistas, da transformação das novas gerações, porque a gente está falando tanto sobre os jovens são o futuro, os jovens são inspiradores, mas eu quero começar trazendo que a gente não é o futuro, a gente é agora, a gente está fazendo bastante coisas legais. Meu nome é Amanda Costa, tenho 24 anos, sou ativista climática, pela negritude, pela sustentabilidade, tenho a missão de acessibilizar e democratizar as pautas socioambientais e convidei a Mahayan, o Gabriel e a Isvi para fazer parte dessa aventura junto comigo. E aí eu quero passar o microfone para eles e pedir para eles se apresentarem também. Maravilha, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mahayan, eu tenho 21 anos, moro em São Paulo, sou apaixonada por projetos sociais. Estou concluindo a faculdade em Relações Internacionais aqui em São Paulo e atuo na área de Direitos Humanos com foco em migração e refúgio, juventude, gênero, raça e meio ambiente, que a gente vai descobrir hoje que se relacionam muito mais do que a gente pensa. Também sou embaixadora da Juventude da ONU, junto com a Amandinha, e estou muito feliz em estar aqui. Oi, gente, eu sou o Gabriel Santos, eu tenho 16 anos, sou aqui de Altamira, Pará, sou ativista socioambiental e antiespecista, atuo dentro do Fridays for Future Brasil, Fridays for Future Alemanha, estou no Engaje, estou em todos os locais possíveis. Eu também sou fundador do Jovens pelo Futuro Xingu e vai ser um prazer estar aqui com todas essas pessoas incríveis. E é isto. Perfeito. A Isvi, ela também está fazendo parte do nosso grupo, só que por conta de outro compromisso, ela não conseguiu participar hoje. Mas como ela faz parte, a gente colocou a foto maravilhosa dela para vocês admirarem essa beleza negra que ela é. Para a agenda de hoje, a gente separou em 3 momentos. Então, vou contar um pouquinho do Perifa Sustentável, que nasceu como um projeto social e agora está virando uma organização. Depois a gente vai falar um pouco sobre racismo ambiental e justiça climática, como esses temas se atravessam, qual a importância da gente trazer essa temática para a nossa mesa de conversa. E terceiro ponto, a gente vai fazer uma dinâmica, para que vocês consigam colocar a mão na massa e entender com mais profundidade esses temas. Bom, Perifa Sustentável. O Perifa, ele tem a missão de mobilizar... Calma aí, deixa eu mudar a tela aqui. Mobilizar a juventude de comunidades locais e grupos marginalizados em prol de um novo modelo de desenvolvimento global que propõe uma relação equilibrada do ser humano com a natureza, com a promoção da justiça racial, social, econômica e ambiental. O que acontece? Eu tive a oportunidade de representar a juventude brasileira em 2 conferências da ONU, a COP23 na Alemanha e a COP24 na Polônia. Só que uma vez nesses espaços, eu não me via representada nos tomadores de decisão. E pior, eu via esses homens brancos heterossexgêneros, ricos e velhos, tipo, nossos políticos, falando a partir do meu lugar de fala. Então, falando dos povos marginalizados, das comunidades periféricas. Sendo que eu estava do lado, tinha conhecimento teórico e empírico, mas não me dava um microfone. E aí, quando eu voltei para o Brasil, voltei muito incomodada e comecei a articular com a minha comunidade para levantar essas temáticas e capacitar outros jovens para acessarem esses espaços também. E aí, agora em 2021, sou provocada por um amigo para me ver nesse lugar, não apenas de líder de movimento, mas líder de uma organização. E aí convido a Mahayan, convido o Gabriel, convido a Isvi para fazerem parte do Perifa Sustentável. A gente também tem mais 5 pessoas mais experientes, dando esse suporte técnico, teórico, jurídico, essa parte mais burocrática. E aí o Perifa está tomando corpo. A gente tem alguns valores, entre eles eu peguei os macros para apresentar para vocês, que é justiça, então racial, social, econômica e ambiental, equidade intergeracional, de gênero, orientação sexual e racial,
diversidade, acessibilidade e inclusão, e alegria política, com ousadia e criatividade. Porque, galera, falar de temas socioambientais no Brasil é desafiador. E aí, para a gente trazer essa alegria política é um pilar fundamental, porque senão a gente entra nesses campos de ansiedade climática, depressão, que infelizmente às vezes a gente passa por lá, mas não é o lugar que a gente quer permanecer. Então, a alegria política a gente já traz sendo um pilar, um valor da nossa organização, para que a gente consiga transbordar e falar desses temas de uma forma leve e divertida, mas também impactante e com profundidade. E agora a gente vai entrar um pouco nesse tema que a gente quer apresentar para vocês. O que é racismo estrutural? E antes de falar, eu gostaria de abrir o microfone para alguém que queira trazer um pensamento ou o que acha que é racismo estrutural para que a nossa conversa fique mais dinâmica. Então, quem se sentir confortável pode desmutar e falar. E, gente, não precisa ter vergonha não, tá? Pode, aqui é um espaço seguro. Ninguém? Vou falar. Eu acho que o racismo estrutural é aquele que a gente nem sabe, né? É aquele que a gente nem percebe, né? É aquele que a gente muitas vezes pratica, né? E nem que seja silenciosamente na sua mente, e que é isso, assim, né? Você faz tão parte do seu dia a dia, tão parte de quem você é, que você nunca pensou sobre ele. Posso falar também. Para mim, tá ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Então, para mim, o racismo estrutural, ele é, ao meu ver, essa é uma cultura que está estruturada dentro da nossa sociedade, em todas as instâncias, né? E que se revela, como é que chama? A partir de diversas formas dentro na polícia, né? Com o olhar sobre o negro como indigente, o olhar sobre o determinado ator como se você vê dois caras, aquele é branco e aquele é negro, um roubou e o outro não, você vai pegar o negro, porque o negro é, na cabeça deles, um personagem que é, como é que chama, o assaltante, que é historicamente, ou seja, o racismo ele está posto na estrutura cultural na sociedade, como se fosse uma doença cultural, como se fosse um vício do sistema. É uma cultura racista de tal forma intricada na estrutura do sistema de comportamento humano, especialmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil você tem, da forma que ele foi constituído a partir da supremacia do europeu sobre o negro, né? E aí sobre o índio, sobre outros setores também. Então eu vejo dessa forma, vejo como uma cultura nefasta que está inserida de forma profunda na nossa sociedade, nos diversos setores, e que até agora se revela, e as pessoas até se assustam. Isso não é racismo. Não, isso é racismo estrutural, isso está posto no comportamento cotidiano, no comportamento das instituições. Obrigada, Breno. Júlia, pode falar. Oi, gente. Para mim, um sintoma, né? Não necessariamente o que é, mas para mim, como branca, para mim, racismo estrutural é a gente não falar de branquitude, é só falar de racismo e não falar do outro lado da moeda, assim, do lado do criador, né? Não de quem sofre ainda. Para mim, isso é um sintoma muito louco do racismo estrutural. É a limitação também das conversas para quem sofre e não para quem criou tudo isso e gera toda a confusão, né? Enfim, inclusive os brancos, principalmente os brancos. Boa, Ju. Naene, pode ir lá. Oi, gente, boa tarde. Para mim, o racismo estrutural é a forma que a sociedade se organiza para definir as pessoas privilegiadas e as não privilegiadas, meio que quem vai ter vantagem sobre quem. E, historicamente, é a população negra que sofre as consequências. E essa estrutura, acho que vai de todos os âmbitos, né? Desde em relação à economia, saúde, educação, enfim, o racismo estrutural está em todas as partes, em todos os âmbitos da nossa vida, e é a forma que a sociedade se organiza e está presente até hoje, né?
Exato. Gostei muito de vocês 4, da Renata, do Breno, da Júlia e da Naene, porque sintetizaram bastante o que é esse racismo estrutural. De acordo com o professor Silva Almeida, o racismo estrutural ele é a manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno patológico que expressa algum tipo de anormalidade. E aí, o racismo ele pode ser manifestado em 3 formas: o individual, o institucional e o político. Traduzindo para o amandês, para ficar um pouco mais tangível para a galera que ainda não tem tanta profundidade nesse tema, pensa que o racismo ele é como um câncer que fez metástase e que começou numa parte de um corpo e se multiplicou para várias. Então é como se o nosso corpo estivesse doente, é como se a nossa sociedade estivesse doente. Então tudo que a gente vai criar, todas as nossas instituições, todos os temas, eles serão atravessados pelo racismo. O racismo, ele não é uma doença específica, ele está em todo o organismo. Ele não é um fenômeno patológico, ele é todo o corpo. A nossa sociedade é racista. A nossa sociedade, ela está constantemente atravessando corpos negros e fazendo com que determinado grupo seja privilegiado em relação aos outros. E aí, traduzindo essas 3 formas, eu vou traduzir com exemplos, que eu acredito que fica mais tangível. Racismo individual é quando um indivíduo comete uma ação preconceituosa. Exemplo, uma pessoa está andando na rua e vê dois rapazes negros e pensa, ai meu Deus, deixa eu atravessar. Meio que inconsciente, mas já está reproduzindo esse racismo. Racismo institucional é como se as nossas instituições estivessem impregnadas pelo racismo. Quando a gente olha para o corpo climático, quando a gente olha para os rostos que estão nessa sala, quantas pessoas pretas e quantas pessoas brancas? Quando a gente entende a divisão social brasileira, de acordo com os dados do IBGE, a gente tem 53,9% de pessoas pretas. Então, no mínimo, a gente precisaria ter mais pessoas pretas em todos os ambientes. Só que, infelizmente, por conta desse racismo que é estrutural, ele não chega nesses espaços. E aí, o racismo político é como se as nossas instituições políticas também fossem confrontadas por conta desse problema social. Quando a gente olha para o nosso corpo político, quem está nos cargos de tomada de decisão? São homens, esses homens são brancos, eles são héteros, eles são cisgêneros, muitas vezes ricos e muitas vezes velhos. E esses homens brancos, eles vão legislar para outros homens brancos. Isso acaba fazendo com que grupos minoritários, grupos marginalizados, não tenham acesso e não sejam contemplados com políticas sociais e programas de capacitação, de inclusão e de desenvolvimento. Eu peguei um dado para passar para vocês que 4,8 milhões de negros foram trazidos à força para o Brasil. Isso é quando a gente olha lá na nossa história e a gente pega 4,8 milhões, quase 5 milhões de pessoas, negras e negros, e arranca dessa cultura e os insere em outro ambiente, catequiza, como se a cultura branca fosse mais importante, fosse a cultura da salvação e colocasse esse estereótipo em cima desses corpos negros. E aí, o racismo ele vai afetando diversas partes da nossa sociedade. Então, como estamos interessados nessa parte climática, nessa parte ambiental, a gente pensou em trazer primeiro o racismo estrutural para depois falar dos outros temas, como justiças ambientais e racismo climático, para ficar mais tangível para a galera que ainda não tem tanta vivência, tanto conhecimento empírico nesses temas. E agora eu quero passar a palavra para a Marraia. Vai lá, maravilhosa! Fala incrível, Amandinha, muito obrigada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre injustiça ambiental, né? Saber como é que a questão de raça afeta a questão da injustiça ambiental, e a gente começa a falar muito mais de racismo ambiental, de racismo climático. Então, primeiro a gente vai para a definição crua do que seria uma injustiça ambiental, para a gente começar a explorar alguns exemplos e depois vocês poderem trabalhar nesse case. A injustiça ambiental, na definição crua, ela é a distribuição desigual dos benefícios e dos agravantes com relação ao meio ambiente, né, os agravantes ambientais, que se referem, inclusive, às leis, à legislação ambiental entre esses diferentes grupos sociais. E isso resulta em conflitos ambientais dentro desse território dividido. O que isso quer dizer isso na prática?
A gente sabe que em 2019, que foi o primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro, por exemplo, foi marcado por vários desastres ambientais extremos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, os incêndios florestais que aconteceram em larga escala na Amazônia, o derramamento de óleo na costa litorânea das regiões Nordeste e Sudeste, e acompanhando todos esses desastres, a gente tem uma coisa em comum, né? Nós não tivemos uma política de contenção, de preservação do meio ambiente que revisitasse todos os erros que nós já cometíamos, inclusive antes do próprio governo Bolsonaro. Eles só foram agravados. Que é, na verdade, o mínimo que a gente deveria esperar de uma política ambiental. Espero que ela preserve o meio ambiente e que o desenvolvimento seja sustentável. A tragédia de Brumadinho, ela passa a ser um exemplo muito claro, porque ela desrespeita o princípio de que o acidente ele poderia ser evitado se ele tivesse sido observado através do princípio da precaução, que está previsto em legislação ambiental. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, é a questão da poluição plástica. A poluição plástica, ela gera injustiça ambiental para as comunidades de vulnerabilidade, principalmente porque são comunidades, existem pessoas ali que moram, que vivem próximas à produção do próprio plástico, a essas fábricas, e nesses locais de acúmulo de resíduo. Mas não basta só isso, assim, as pessoas moram perto desses locais de acúmulo de resíduo, só que não existe um esforço do governo, na verdade, dos três setores, né, então de empresas privadas, do terceiro setor, do setor público, para olhar para essas pessoas, entender quais são essas necessidades e agir em prol do bem-estar dessas pessoas, porque são corpos pretos, periféricos, marginalizados. E isso importa muito pouco para os grandes poderes. Nós não somos privilegiados nessas políticas, no sentido de que o nosso bem viver seja garantido. Principalmente para populações, por exemplo, em que encontram a sua forma de subsistência na pesca, a questão do plástico é um grande problema, porque elas dependem desses recursos marinhos para trabalhar. Então, a gente tem inúmeros casos de injustiça ambiental que vai desde a questão do desmatamento ao deslocamento dos povos indígenas para, sei lá, abrir caminho para a extração de petróleo, a contaminação da água potável por esses fluidos de faturamento, o desperdício das águas. Tem inúmeros casos de injustiça ambiental que podem ser citados, e a maioria deles tem esse componente em comum, afetam muito mais as pessoas em situação de vulnerabilidade, os povos marginalizados, os corpos periféricos que estão à margem, mas não só à margem num quesito geográfico, estão à margem das políticas públicas, estão à margem do interesse das empresas privadas, estão à margem da atuação do próprio terceiro setor, que é ligado, que é voltado aos direitos humanos, muitas vezes. Pode passar, Mandinha. E para falar um pouquinho antes de entrar em racismo ambiental, eu acho importante a gente falar de justiça ambiental também. Então, a gente falou da injustiça, que é essa questão que a gente traz com relação ao meio ambiente e afeta esses corpos periféricos, essas comunidades locais e tradicionais, mas o que seria essa justiça ambiental, para a gente entrar na questão do racismo? A justiça ambiental, então, contrapondo a injustiça, seria que a gente se dedicasse a investir, não só dinheiro, né, tempo e recursos, na questão da educação e na atuação intersetorial que seja direcionada a um desenvolvimento sustentável, que é aquela definição que a maioria de nós já conhece, que seria um desenvolvimento para suprir a geração atual sem deixar faltar para as futuras gerações. Isso significa que a gente precisa de todo mundo. Sociedade civil, terceiro setor, setor privado, setor público, e mais do que isso, ainda arrisco ser um pouco mais ousada, a gente tem que sair fora da caixinha. Isso significa incluir no debate as populações mais afetadas. Significa discutir sobre produção, sobre uso, sobre descarte de resíduos, sobre proteção da fauna e flora, sobre preservação das águas, sobre diversificação das matrizes energéticas, transição para uma economia circular que não deixe de avançar no quesito capitalismo, desenvolvimento econômico, mas que olhe para o planeta e respeite a sua capacidade de recuperação e os nossos recursos que são finitos, e por aí vai. Tem muito trabalho a ser feito, mas nós somos o coletivo e é super possível de fazer. E o que seria esse racismo ambiental atrelado a essa questão de injustiça? Pode passar. O racismo ambiental, ele é a discriminação racial que acontece
com relação às comunidades étnicas e minoritárias, né? Ou seja, minorias sociais. O conceito de minoria social, ele é um conceito sociológico, então não significa que as minorias sociais sejam minorias em sociedade. Como a Amanda bem citou, aqui no Brasil, nós somos quase 54% de populações, só falando de populações negras, então populações pretas e pardas, sem citar as populações indígenas e demais populações racializadas, então é muita gente. Nós não somos minorias numéricas, somos minorias sociais, porque os nossos interesses, eles são jogados para baixo do tapete, a gente não é priorizado nessas políticas públicas. E o racismo ambiental, ele acontece quando a gente vê esses corpos pretos, esses corpos marginalizados, esses corpos indígenas expostos a locais, a instalações de resíduos, de resíduos que são tóxicos, que são perigosos, de locais de insalubridade, junto com a exclusão que acaba sendo sistemática, uma exclusão institucional da elaboração, desse cumprimento e dessa reparação dessas políticas ambientais. Ou seja, além de estarmos à margem, não estamos no debate, não estamos na fala. Esse espaço hoje acaba sendo um espaço extremamente disruptivo e foge da norma, porque temos a Amandinha, temos o Kenai, temos pessoas periféricas, temos pessoas que falam a partir da sua lógica racializada, isso é muito importante, mas isso não é a regra. O espaço de hoje, infelizmente, é a exceção. E racismo ambiental, ele passa a ser essa injustiça ambiental num contexto racializado. Falar de racismo ambiental não pode ser uma exceção. Falar de racismo ambiental não é uma pauta isolada nas nossas discussões sobre meio ambiente. Falar sobre racismo ambiental deve ser uma prioridade. Falar disso é falar sobre como as comunidades de minorias étnicas, elas são sistematicamente submetidas a essas situações de degradação ambiental o tempo todo. Pode passar. E aí a gente tem vários exemplos. Vamos passar o vídeo, o TikTok da Amandinha. Ficou perfeito. Ilustrando de forma prática. Eu só preciso parar de compartilhar para compartilhar com o áudio, senão não vai sair o áudio. Gente, é aquela coisa, né? A gente paga o mico para entregar a mensagem, para furar a bolha. Agora share sound, agora vai. E vamos se vocês estão escutando. E a gente tem a mensagem aí, não dá para ser ambientalista sem ser antirracista, porque sendo um ambientalista que não olha para as pautas raciais, a gente deixa de lado muita gente no nosso discurso e na nossa pauta. Perfeita. E como algumas das consequências, a gente tem a questão das inundações, das queimadas, a poluição que é exacerbada, a contaminação pela extração dos recursos naturais e industriais, o aumento do deslizamento de terra, a falta de saneamento básico, as regiões indígenas não demarcadas e por aí vai. Normalmente, né, como internacionalistas, quando a gente fala de um contexto internacional, o racismo ambiental, ele também se refere muito a uma relação entre países. Então, ele descreve muito as relações ecológicas que acontecem, que são desiguais entre nações, entre países. Então, no caso, o norte global, que são os países que a gente tem como desenvolvidos, eles são agentes desse racismo ambiental contra os países mais pobres, que são o sul global, os países subdesenvolvidos ou emergentes que sofrem com essa questão de acúmulo de lixo, de mudanças climáticas, muito mais do que os países desenvolvidos, que não só têm políticas de contenção geralmente muito mais desenvolvidas, mais consolidadas, mas a gente tem inúmeros casos em que os próprios países do norte global dificultam a nossa vida aqui, por exemplo, mandando lixo para alguns países subdesenvolvidos, porque a gente sabe que isso acontece. É basicamente a herança da história colonial, do neocolonialismo, sobre as nossas minorias étnicas, as forças do neoliberalismo, da globalização, das grandes potências capitalistas, isso tudo que a gente já sabe. E como essa crise climática ela tem afetado a juventude. Assim como o racismo estrutural, o racismo ambiental ele é normalizado. Ele é banalizado, ele é considerado o estado comum das coisas, como a Amanda disse. Só que a escassez, a falta, a injustiça, ela não deve ser normalizada. Ela não deve ser comum.
E como que isso afeta as juventudes? Eu deixo uma reflexão para que vocês possam fomentar essa discussão muito mais nas nossas breakout rooms, nas nossas salas de discussão, e vocês possam vir com uma solução incrível para a gente, conforme o case que a gente vai passar. Mas só para introduzir esse assunto com relação às juventudes, trazendo alguns dados, inclusive, o Brasil, ele é o país com o maior número de jovens que a gente tem no Cone Sul. Até aí, tudo bem. Só que a questão principal é que quase metade desses jovens sobrevivem com até meio salário mínimo. Ou seja, a gente já está entrando em outro recorte. A gente fala de juventudes, mas quando a gente fala de juventudes, não é só falar de faixa etária. Muito pelo contrário. Falar de juventudes também é falar de populações periféricas. E tendo em vista que 54% da população brasileira é negra, a injustiça ambiental, o racismo ambiental, ele passa a ter um rosto muito bem definido, que é jovem, periférico e racializado. E a ONU estabelece, por exemplo, nos seus ODSs, o ODS 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima. É um dos objetivos de desenvolvimento sustentável para serem alcançados até 2030. E ele afirma que os líderes mundiais e empresas hoje não estão investindo o tempo e os recursos adequados, os recursos suficientes para que a gente tenha essa adaptação ao risco. E nesse cenário também surge um novo ator e ganha protagonismo, que é o jovem ativista climático. Ou seja, a juventude falando sobre si mesma, como a crise climática tem afetado as suas vidas, os seus corpos diariamente. Então somos nós, os defensores que clamam por essas mudanças urgentes nessa atual conjuntura que é política, que é social, que é econômica, buscando salvar o nosso futuro. Porque futuro a gente vai ter, mas qual futuro? E a que preço? A gente está disposto a pagar esse preço? Então, nós somos as pessoas que defendem a maior pressão sobre os detentores do poder no combate pelo clima. A gente se organiza prioritariamente em coletivos, porque a gente sabe que o coletivo faz a força. E existe um artigo do Financial Times sobre a Greta Thunberg, que é uma dessas grandes ativistas, que ele é intitulado Por que homens brancos, conservadores de meia idade odeiam a Greta? E eles contrapõem essa relação que é implícita entre a juventude ativista e o incômodo que a gente causa quando a gente traz as nossas pautas de maneira assertiva, quando a gente estremece esse sistema. Porque nós somos firmes, nós somos articulados e a gente entende a urgência da nossa pauta. E assim como a Greta, o nosso objetivo não é sair da porta do Congresso até que o nosso mundo esteja salvo. E aí a gente vai partir para a dinâmica agora. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está com uma sala simultânea e eu não consigo redividir. Fiz burrice, eu devia ter perguntado isso para vocês. A gente vai ter que... Eu não... Tudo bem se a gente... A gente ia precisar, para a dinâmica, a gente ia criar 3 salinhas. Mas aí a gente pode fazer, tipo, aqui, com um grupo coletivo, ao invés de criar. Cada grupo pode ficar responsável por discutir, enfim, o que a gente teria nas nossas breakout rooms de forma coletiva, que agora a gente faz um grande debate, não tem problema. Ah. Desculpa, gente. Devia ter perguntado, né, se vocês precisavam. Então a gente pode... Vamos fazer uma mudancinha na dinâmica. Enfim, gente, durante a fala da Mariah e aquele Reels da Amanda, tem uma coisinha que me marcou bastante, que é aquilo que não dá para ser ambientalista sem ser antirracista. Que também me lembrou a frase do Chico Mendes, que não dá para fazer ecologia sem luta de classes. Ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Então, a gente percebe muito como a crise climática afeta principalmente essas populações mais periféricas, de bairros mais pobres, e normalmente essa população de baixa renda também tem uma cor, também tem uma cara, como a Mariah disse, e eu trouxe uma dinâmicazinha aqui, que seria essa notícia aqui para nós analisarmos e fazermos uma dinâmica, que seria o bairro Condado para Assumir do mapa de Maceió. Basicamente, em Maceió, eles têm uma gigantesca petroquímica chamada Braskem, que eles fazem extração de salgema, e isso tem afetado vários bairros da região, tanto com rachaduras na parede, ou mesmo tremores mesmo. Então, é uma situação bem assim, apocalíptica, digamos assim, né? E, infelizmente, muitos desses bairros estão tendo que ser evacuados. E, como a gente falou, a crise climática é uma coisa que afeta toda a nossa sociedade hoje, e isso também exige uma mobilização da nossa sociedade como inteiro.
tanto da esfera pública, pode passar, Amanda. Tanto nos nossos 3 setores, né, que seria a primeira esfera pública, que seria o nosso governo brasileiro, tanto municipal, estadual e federal, quanto o nosso segundo setor também, que seriam as empresas privadas, as indústrias, e o terceiro setor, que é a organização da sociedade civil, né, que são academias, ONGs, coletivos, basicamente onde a gente está mais inserido. E a dinâmica seria basicamente a gente se dividiria em 3 grupos, cada um representaria um setor e a gente pensaria em soluções a partir desses pontos de vista, desses locais, sabe? Só que vamos tentar montar uma campanha com todo mundo, vamos aqui, eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos. Eu vou mandar o link da notícia. A Maria já mandou, muito obrigado. Eu queria que todo mundo parasse um minutinho para a gente ler essa notícia e depois a gente retornasse para cá para a gente discutir, pensar em algumas campanhas de mobilização, enfim. E me perdi, desculpa. Mas enfim, gente, vamos todo mundo ler a notícia aí rapidinho. Eu acho que uns 3 minutinhos dá? Não sei. Quando vocês terminarem, já retornem para cá que a gente já começa o papo. É isso. Tá aí no chat. Boa, eu vou colocar uma musiquinha calma enquanto vocês leem. Daqui um minutinho a gente volta. E aí, acredita que isso é comida 100%? Acho que já deu tempo da galera ler, certo? Vai lá, Kinai. Terminar. Ainda estou lendo aqui. Esperando o pessoal se manifestar. O Breno falou. Vamos Ainda dar tô lendo. Vamos dar mais 2 minutinhos? isso.
Gabriel, depois você pode repetir a proposta só, depois da leitura, o que é? Sim, eu posso repetir aqui. Eu acho que a gente vai tentar fazer uma outra coisa. Acho que não vai... Beleza, galera, vamos começar? Enfim, eu vou dar um resuminho rapidinho aqui, porque algumas pessoas eu acho que não terminaram de ler. Mas, basicamente, a Braskem é uma gigante petroquímica que ela faz exploração de salgema. Salgema é uma espécie de cloreto de sódio que eles usam para a produção de alguns canos de PVC, algumas coisinhas assim. Mas, enfim, a sua exploração ela é extremamente agressiva, assim, com o solo. Ela causa tremores e também prejudica algumas cavidades subterrâneas, e essas cavidades, elas acabam causando afundamentos de solo, criação de crateras e
rachaduras em casas, o que acaba aumentando muito o risco de desabamento. Então, várias famílias tiveram que ser realocadas de 3 bairros da capital alagoana, né, de Maceió, e nós teremos que pensar, a proposta inicial seria que nós teríamos que pensar do ponto dos 3 setores, né? Só que, como não vamos conseguir mais um brainstorm, eu queria saber quais seriam as ideias de mobilização de vocês a partir do terceiro setor mesmo, seria as ONGs, civil. O que vocês acham que nós poderíamos construir para ajudar nessa situação? Quero começar a ouvir vocês. Ideia, gente, brainstorm, qualquer coisa tá valendo. Vamos lá. Posso começar? Pode, só um breve comentário bem rapidinho. É muito interessante a gente entender como que funcionam essas dinâmicas de racismo ambiental a partir dos territórios. Porque eu tenho certeza que se fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o mundo saberia disso. Mas eu fui descobrir sobre isso, sei lá, há 2 semanas atrás. Provavelmente muitas pessoas nessa sala também não sabem. Então, vai lá, Isa. Quero te ouvir. Na verdade, assim, desculpa, fala. Não, era só porque a Naine falou que travou para ela, só queria repetir, assim, que a gente vai, do que a gente leu da matéria, o que a gente discutiu aqui, a gente vai fazer uma conversa e pensando na campanha de mobilização a partir do olhar do vizinho. E pode falar. Então, na verdade, não sei, né, nessa coisa Enfim, vou falar o que eu pensei. Eu pensei 2 coisas, assim, que eu acho que, né, no mundo ideal, acho que é o que deveria acontecer. Uma é responsabilização da empresa, né, eu acho que... E aí, nesse sentido, a gente, como terceiro setor agora, não sei, né, pensar uma pressão nesse sentido, porque eu acho que só a indenização, enfim, e é por causa dessa impunidade, né, dessa falta de responsabilização que essas coisas continuam a acontecer. Então, eu acho que uma coisa a se pensar seria isso. E eu acho que também a escuta desses moradores para entender o que eles, né, o que eles querem fazer, o que eles precisam, como eles querem lidar com essa situação. Eu sempre acho isso, assim, que as pessoas que estão vivendo, que têm a vivência do local, que estão ali, é quem tem o mais... que sabem mais, né, o que seria melhor, e aí eu acho que o papel, assim, das organizações seria apoiar e potencializar, né, essa coisa que parte deles. Então, para mim, a primeira coisa seria a escuta desses moradores para entender o que a gente poderia fazer para apoiá-los, enfim. Acho que é isso. Eu concordo com a Isadora que a questão da escuta é fundamental. E talvez também pensar em formular alguma política pública que garanta essas pessoas a permanecerem nessas terras, porque muitas pessoas, pelo que eu meio que entendi da matéria, essas pessoas não têm intenção de se mudar dali, daí você ter que ou continuar vivendo e ter mais exploração dessas empresas sobre esses recursos naturais, sabe? As consequências disso a longo prazo. Então, não sei, eu acho que eu pensaria mais ou menos nisso, de formular políticas públicas para essas pessoas terem garantia das suas propriedades, das suas terras, para permanecerem ali e viverem com dignidade, o mínimo possível, né? Além disso, como terceiro setor, uma coisa que eu pensei também, junto dessa questão de ouvir, seria entender quais os principais problemas que eles estão passando com esse deslocamento, né? Porque, poxa, 20 mil pessoas deslocadas é muita gente. Eles podem estar com vários problemas, seja de saúde, de educação, até mesmo de moradia ou de alimentação, e ver como é que a gente pode ajudar. Então, vamos dizer, muitos estudantes não estão tendo acesso à educação, fazer um cursinho social. Muitos não estão tendo acesso à saúde, ou não estão tendo acesso à alimentação. Começar umas campanhas de arrecadação. Porque, pelo que eu entendi, são pessoas de várias camadas sociais diferentes que foram afetadas. Então, pode ter alguns que estão conseguindo viver tranquilamente, pode ter outros que estão numa situação muito pior do que enquanto viviam lá. Eu acho que isso seria interessante como terceiro setor, junto da pressão, né? Porque quem devia fazer isso era o governo, mas aparentemente ele não está fazendo tanto quanto devia ainda.
E também isso me lembra muito a questão que aconteceu aqui no Rio, né, nas Olimpíadas, que as pessoas tiveram que se deslocar das suas áreas que eram mais próximas ao centro e foram alocadas em lugares que são super precários, muito mais distantes, em que as pessoas realmente não querem viver ali. Então, acho que a garantia de terra e de moradia, enfim, é o fundamental. Exatamente, são comunidades realocadas. Normalmente, quando a gente tem grandes projetos, assim, realmente gigantes, como aqui na minha cidade a gente teve cerca de 20 mil pessoas realocadas dos seus locais de origem e foram para comunidades, foram para os reassentamentos urbanos coletivos. E dentro desses reassentamentos é uma coisa que a gente também pode pensar, porque é uma coisa que pode se repetir em vários outros lugares, né? Tirar uma pessoa que já estava acostumado com um... Desculpa, vocês estão me ouvindo? Travou tudo. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ele Acho que ele caiu. Posso dar uma... Pode, vai lá, Breno. Aproveitar o espaço, quando ele volta. A gente teve uma experiência dessa, né? A gente trabalhou num projeto da implantação da unidade de conservação da Serra da Jiboia, aqui na Bahia. E a gente tinha que manter um diálogo com 5 municípios, com entidades dos 5 municípios, com comunidades dos 5 municípios, para poder constituir, então, um modelo participativo de implantação da unidade de conservação. Pronto. Então, nesse território, entre a cidade de Itatim e Santa Terezinha, isso é Bahia, e nesses 2 municípios, Itatim e Santa Terezinha. Essa região é a região que nasceu nosso querido Castro Alves. Então, entre Itatim e Santa Terezinha tem uma mina ilegal. Essa mina ilegal justamente estava, destruindo as casas das pessoas, explodindo. Eram pessoas que viviam da apicultura, da agricultura e tal, e estão afetando as produções, afetando a vida deles. Morreu animais que morrem de susto com a explosão, eles morrem de infarto. Morreram pessoas, né, infartadas, com susto, com a casa que desabou e tal. Então, a gente, quando estava fazendo esse projeto, como a gente entende que a gente precisa dialogar com todos os problemas da região para poder conseguir chegar no coração das pessoas e atingir, a gente acabou tomando para a entidade o problema. Ou seja, a gente incorporou aquilo ali para poder ver o que estava acontecendo e dar voz para aquele problema. Eles não tinham dificuldades, os vereadores ficavam ali ludibriando, as pessoas ficavam ludibriando, a gente pegou, sentou com eles, entendeu a situação e levamos isso para o poder público. Então, a gente, quanto entidade, pela força que a gente tinha no território, a capacidade de diálogo com o poder público, com o meio ambiente, com as secretarias dos municípios, a gente juntou os atores e começamos a fazer reuniões sobre o tema e levamos o tema para a Assembleia, a Câmara dos Vereadores, para poder resolver. E esse mesmo pessoal que estava fazendo esse trabalho da mina ilegal estava querendo legalizar a mina com uma outra empresa. Então, eles estavam fazendo a solicitação de legalização da mina. Então, a gente foi lá intervir nisso, para que não legalizasse a mina e para que a comunidade fosse remunerada pelos impactos que sofreram em função do período que ela funcionou de forma desordenada. Então, a gente usou o poder de influência que a gente tem na região, a implementação de um projeto que tinha uma magnitude, para poder dar voz e vez e suporte àquilo que estava acontecendo dentro daquela comunidade. Então, esse é um caminho que eu acho interessante e, assim, funcionou, a gente causou um impacto e isso, no período que, pelo menos, eu estava lá, a gente conduziu várias situações, a gente conseguiu impedir que a mina fosse legalizada, mas já faz alguns anos. Não sei como é que está isso lá. Agora fiquei até com vontade de saber como é que eles estão. Mas, no fim, foi isso. Então, e aí eu levei eles para fazer o relato e fui na Câmara, fui a voz deles, ou seja, eu peguei o conhecimento, tudo que eles tinham, falei do ponto de vista jurídico, trouxe elementos que a gente preparou para isso e deu a voz a eles, deu espaço para que uma senhora e um senhor perderam casa, que tiveram problema com produção, falassem. Então é isso, ou seja, eu acho que a gente, às vezes, tem um lugar de privilégio da instituição e ofertar esse lugar de privilégio da entidade, da força que tem, para esse grupo que precisa de voz e vez e espaço para se expressar
e trazer as suas questões. Isso é um elemento que eu acho que vale a pena trabalhar. Exatamente. Gente, com essa dinâmica, eu acho que o nosso tempo já deu, né? Eu tinha até esquecido o negócio do tempo. Mas, assim, com essa dinâmica a gente percebeu, daqui a pouco a gente vai abrir para uma rodinha de conversa para a gente realmente fazer algumas trocas. Mas com essa dinâmica a gente percebeu de como a crise climática ela afeta principalmente a população periférica, a população de baixa renda, a população racializada. E, que nem a Amanda falou, isso não aconteceria em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso também é um problema muito regional. E uma das coisas que o Breno falou que eu gostei bastante foi realmente essa questão de amplificar a voz dessa população afetada. Não tem como a gente falar por eles. Então, a gente tem que utilizar o nosso privilégio, mesmo quanto organização, quanto uma figura pública, quanto pessoa de influência, para realmente amplificar a voz dessas pessoas que são afetadas. Eles sabem sobre a realidade deles. Então, a gente tem muito aquele, a gente tem que falar nós por nós, sabe? Então, é uma das coisas que a gente pode trabalhar também, que é realmente amplificar a voz dessa população, realmente botar eles para falarem, porque ninguém sabe melhor do que eles. Então, com essa troca, a gente teve várias ideias. Realmente foi essa questão da escuta dos moradores para amplificar a voz dessa população, responsabilização legal da empresa, campanha de arrecadação, cursinho popular, entrar com ação, acho que caberia para o Ministério Público também, levar para a Câmara dos Vereadores, e, enfim, a gente teve diversas ações, e isso foi mais para a gente enxergar realmente como funciona assim, ser sempre marginalizada, consegue ser essa população sempre marginalizada pelo sistema, porque quando a gente olha para realmente para essa população, para essa cena absurda, por que isso está acontecendo ali? Porque é uma coisa que não aconteceria em outras coisas. Se fosse 3 bairros do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, é coisa absurda. Ia ser um assunto internacional. Então, a gente realmente tem que usar esse poder que a gente tem, enquanto organização, quanto de comunicação mesmo, porque muitos de nós, a gente tem esse espaço de comunicação para entrar em contato com jornais, de redes sociais. Então, a gente realmente tem que divulgar esse tipo de situações, a gente tem que criar campanhas de mobilização em cima disso, a gente tem que criar políticas públicas em cima disso. A gente tem que fazer essa cobrança e a gente está inserido nesses espaços, a gente tem que tentar ser inserido nesses espaços. Eu estava muito animado com essa dinâmica, porque eu queria botar o pessoal para pensar realmente do local, do primeiro setor, que seria do nosso governo, para realmente falar assim, ó, vamos criar, mas vamos lá, vamos nós mesmos criar, né? Vamos trabalhar em cima disso. Então, assim, eu espero ter outras oportunidades depois de trabalhar, porque eu sei que aqui a gente tem um grupo muito, muito legal, muito especial, são pessoas que já têm uma certa experiência, que já estão um pouquinho dentro do tema, e, nossa, estava muito animado aqui, estou muito animado com essa reunião, e agora eu acho que eu passo para a Amanda. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para adicionar, né? Vamos abrir agora. Boa. Eu vou voltar a compartilhar só para mostrar 2 últimos slides que a gente trouxe. Eu gosto muito dessa frase da Stephanie Ribeiro, que eu acredito que acaba resumindo muito do que a gente trouxe para vocês, que é: genocídio não é só morte por tiro, mas é toda a lógica de exclusão baseada na identidade racial que faz com que a minha vida, enquanto mulher preta, seja descartada dentro do sistema. Quando a gente entende essa complexidade do racismo estrutural, a gente começa a se posicionar como pessoas antirracistas. Não basta ser ambientalista se você não se posiciona como alguém antirracista. Aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram mandar um biscoitinho e falar: ai, Amanda, ai, Kenai, ai, Mahayan, vocês foram incríveis. Pode mandar um oi. E a gente pensou nesses últimos 2 minutinhos para ter um espaço de troca. Então, se a Mahayan e a Kenai quiserem falar mais alguma coisa, depois a gente pode abrir para que a gente encerre com uma voz coletiva. Perfeito, eu queria adicionar. Eu achei muito bacana essa dinâmica, claro. A gente trouxe para vocês a ideia de trabalhar essas perspectivas dos 3 setores, mas o que a gente queria deixar de mensagem-chave aqui é o poder que tem essas parcerias intersetoriais. Então, enquanto sociedade civil, enquanto ONG, a gente consegue fazer muita coisa mesmo. Só que se a gente abre precedente para colaborar com o setor público, com empresas privadas, a gente consegue muito mais força, a gente consegue financiamento, a gente consegue muito mais voz. Então, é importante que, como ativistas, nós
façamos o nosso advocacy, o nosso discurso, mas que a gente caminhe também em direção à integração, sabendo que para desastres naturais de grandes proporções, para as questões ambientais e climáticas, não adianta, por exemplo, a gente pensar só a partir do nosso local de fala, pensar só em atingir o nosso viés, o nosso público, e se restringir ao setor em que a gente representa. Eu represento o setor público em certa medida porque eu trabalho com paradiplomacia. Eu sei que tem muita gente aqui que se relaciona muito melhor com o terceiro setor porque trabalha em ONGs, mas também existem pessoas que trabalham no setor privado e têm possibilidade de fazer muita coisa. Então, por que não nos unir de forma coletiva em prol de transformar essas realidades que sofrem tanto hoje? Para as pessoas mais afetadas, das áreas mais afetadas. E uma coisa que eu adicionaria na questão dessa dinâmica seria algo que eu também considero muito importante, muita gente coloca, muita gente tem isso só no campo do discurso, mas isso também serve de exemplo, é uma afirmação muito forte, que não é só a pressão por fazer coisas, por assistência emergencial em direção àquelas comunidades, mas também pressão pela responsabilização dos danos por parte da empresa para muito além de uma indenização, porque indenização é dinheiro, e a empresa tem dinheiro para dar. Só que quando a gente fala sobre a responsabilização dos danos, a empresa exigindo, dizendo o quanto ela errou, servindo de exemplo para outras empresas, para o setor público que autorizou aquela intervenção e para as outras organizações do terceiro setor se sentirem, inclusive, mais confiantes para atuarem toda vez que, infelizmente, acontecer uma situação de catástrofe. Ressaltando que a assistência emergencial também é extremamente importante. Bom, gente, eu queria agradecer, antes que a gente seja totalmente sugado pelo Zoom, eu queria agradecer demais a Amandinha, ainda ter trazido Marian, que eu estava falando o tempo inteiro errado, e ele até falou o nome das pessoas errado, e o Gabriel, gente, foi muito bom. Acho que, assim, é impressionante quando a gente acha que já sabe alguma coisa, como é que a gente aprende muito mais, e escutar vocês, escutar as reflexões que vocês puderam nos proporcionar, foi muito incrível. Total in love, muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Maravilhoso, gente! Arrasamos! Beijo! Gente, muito, muito obrigada. E agora teremos mais 2 palestras incríveis na sala 1